mais uma reunião semanal, estratégia macro, do Fundo Goldfields e do Tio Domício. Hoje, os temas principais o shutdown federal terminou nos Estados Unidos, é um dos maiores da história, 42, 43 dias, se eu não me engano. Vai voltar a divulgação de números, né? O JP Morgan tem aí 50 mil para non-farm payrolls e taxa de desemprego de 4,3. Eles comentaram até uma coisa que eu achei inusitada, que pode ser até que não teremos um CPI para outubro e o Unemployment Numbers, os do BLS. Agora não sei como é que ficaria para fazer os reajustes dos pagamentos de pensão lá, que é o CPI que ajusta, né? Eu acho uma coisa interessante, depois investigar melhor isso daí. E aqui no Brasil... Desculpa, isso é fácil, porque na hora que tiver o preço, ele vai pegar o acumulado do bimestre ou do trimestre e reajustar na data base. Isso aí é tranquilo. Mas não vai ficar um dente no mês de outubro? Não, você vai ter o índice de preço. Suponha que o índice de preço em setembro está 180. Você não tem o índice em outubro. Mas aí o índice em novembro foi de 180 para 185. O reajuste vai ser no 185. Ah, entendi, tá. Entendi. Ele vai fazer um sobre o outro e tá. Uhum. Aqui no Brasil, acho que o destaque foi a ata do Copom, que finalmente reconheceu alguma desaceleração na atividade econômica, e aí nós podemos começar a pensar numa mudança de regime aqui e procurar oportunidades vinculadas a isso, tá? Ainda se você for fazer o gráfico que eu gosto de olhar, que é de crédito e money supply contra o Selic, ainda estamos em contração. Mas só dele falar isso e sinalizar para o mercado e as taxas caírem, já começa a ter um certo efeito, tá? Ainda tem que percorrer uma estrada aí para poder baixar mais os juros. Eu acho que principalmente se o câmbio vier lá para os 5,15, 5,20, aí vai abrir mais chance para isso. Mas com certeza aqui no Brasil a gente parece estar caminhando para uma mudança de regime, tá? Isso vai abrir um monte de oportunidades. Primeira parte dos Estados Unidos, vamos falar da liquidez, que é super importante, tá? A liquidez global, não é só Estados Unidos aqui, subiu um pouquinho na semana passada, tá aqui, vocês veem pelo gráfico, ela tá nas máximas, mas está dando uma desacelerada, principalmente pelo Banco Central da China, mas Estados Unidos e Japão e Europa estão laggards, aí estão para trás, né? Mas de qualquer jeito estamos nas máximas aí de liquidez global. O mercado americano, que é o que mais importa, foi até notícia na sexta-feira, no Financial Times, teve até um artigo falando do Fed de Nova York, chamando os participantes para conversar sobre esse estresse no mercado de Ripple, que é um mercado que é a base do sistema todo, o overnight funding, né? Então, é importante ficar de olho nisso daí, a gente já tem comentado isso tem algum tempo. Talvez as criptos tenham até realizado em cima disso, né? O que está acontecendo é o seguinte, né? Segundo o pessoal do Cross Border Capital, eles pegaram essa pesquisa do Investment Survey, não está nos extremos, mas depois vocês vão ver que, pelo relatório do JP Morgan, o que está mais extremo é a concentração do mercado. O bullishness não está tão extremo, mas tirando liquidez e o mercado ainda com posições assim, pode ter um sell-off maior, tá? Então o nível de reserva vem baixando, a gente já falou disso. Aqui é o número do Cross Border, aqui é o número do Fed, todos eles tiram do site do Federal Reserve, né? Mas vocês veem aqui o azulzinho como as reservas bancárias têm baixando, junto com o Quantitative Tightening. Bom, acho que isso aqui, dito isso para os Estados Unidos, agora a conta do Tesouro foi abastecida antes do shutdown, agora eles vão voltar para circular, pode ser que isso dê um certo alívio, eles não acham que isso vai ser o suficiente, tá?
Posto isso, a gente tem falado aí também bastante do ouro, né, que ele, nesses 4.500 era um target de longo prazo aí, em proporção à dívida americana. O crescimento da dívida parece ser o maior influenciador do preço do ouro, além dos problemas geopolíticos, né. Já na parte monetária, a gente tem o preço do ouro aí que todo mundo acha que está nas máximas, dividido pela base monetária, ele não poderia ir mais, mas ele está na máxima de 2011, tá? Aqui o balance sheet do Fed, apesar deles terem parado, anunciado que vão parar o QT, ainda reduziu mais um pouquinho. O Reserve Ripple está nas mínimas aí, 1 bilhãozinho e pouco. Isso mostra que o dinheiro saiu para trabalhar já no mercado, provavelmente em ativos de risco ou economia real, né? Aqui, ó, as reservas, também aqui o gráfico puro. Aqui o pessoal do Cross Border mostra como você está com tensões de refinanciamento, as crises, e quando tem liquidez ampla, as bolhas, né? Eles acham que isso aqui vai diminuir, pode levar para um cenário de tensão. Muito equilibrado aqui, crescimento de money supply e depósitos e crédito, tudo aí 5%, em linha aí com o cenário mais de Goldilocks, tá? Eu atualizei alguns números aqui, para poder falar de PIB, de moeda. O DXY, que é o índice do dólar contra as moedas mais fortes, rompeu média para cima, mas está fraquinho, parece que não está querendo engatar uma tendência de alta, descartado algum susto nos números que vão sair aí mais para frente na semana, principalmente quarta, quinta e sexta. Mas isso aqui é interessante, tá? A gente tinha as probabilidades para dezembro, era 90%, caiu para 64% na outra reunião. Nessa já virou mais para 56% de não fazer nada. Por quê? Os números são um pouco desencontrados ainda, mas o mercado está com medo de que o Fed nem tenha dados suficientes para ter as culpas de baixar juros, tá? O Morgan acha que eles vão baixar de qualquer jeito, por causa dos números de emprego, mas como vai sair muita coisa, pode ter sustinho aí. Então, mas isso aqui tudo é bullish pro dólar, tá? Então, aqui para março, você vê que as probabilidades para o lado direito de ficar estável, de cair só 25, aumentaram um pouco, de cair mais, diminuíram um pouquinho. Tudo isso é bom para o dólar. Eu peguei a série de PIB nominal deles, mas está atualizado só até abril, né? O PIB nominal deles está crescendo aí em torno de 5%. Aí, se eles encurtaram bastante a dívida e o Fed Funds está em 3,75, 4, ameaçando ir para 3,5, teoricamente eles estão com a dívida estável e limpando dívida, né? Aqui vocês veem o M2, você teve aqui quando teve a crise do subprime, né, o PIB nominal caiu, eles ativaram aqui a emissão de moeda. No Covid foi uma coisa mais avassaladora ainda, né, o PIB nominal caiu, deram uma cacetada aqui, aí quando reagiu, eles foram baixando, entraram em período de contração, e aí isso aqui veio nivelando. Interessante que agora os dois estão se encontrando aqui, o que eu falei, tá tudo muito nivelado, tá? Isso aqui, a não ser que esse M2 comece a crescer muito de novo, parece que a economia dele está bem nivelada. Não me passa a impressão de que a inflação vai sair do controle. O que está acontecendo parece que esses preços continuam altos por arrasto disso aqui ainda, tá? Nesse gráfico eu coloco a mesma coisa, só que com o deflator do PIB. O último deflator foi 2,5, e a leitura aí do Money Supply está em 4,5, e o PIB eu tinha aqui, ó, quase 5. Então, o próximo deve vir bem mais forte, né? O nominal, eu falo, tá? Porque se isso aqui não vai mudar muito, tá até projetado para subir um pouco mais, e o real está projetado, pelo menos pelo Fed de Atlanta, em 4. Então, isso aqui pode ir para 6, né? É um crescimento nominal bom para a bolsa, bom para a dívida.
Não sei se vai se manter assim, vamos ver. Aqui está, porque aqui o GDP final deles, que eles divulgam, é real, e está em 4%, é muita coisa para a economia do tamanho dos Estados Unidos, tá? É coisa pra caramba. Muito puxado, todo mundo sabe, não precisa ficar repetindo, por investimento e capex de inteligência artificial, data centers e tudo isso que a gente vê na mídia, né? A renda disponível do americano continua subindo, isso dá um suporte ao consumo. O Leading Economic Indicators já foi. O Inflational Casting do Fed de Cleveland continua aqui, todo mundo rodando perto dos 3%, tanto o CPI quanto o PCI, dado que o Fed usa mais o PCI, porque é uma medida mais ampla de inflação, né, de custos. Aqui a inflação corrente não está muito bonitinha, a implícita que está mais tranquila, tá? E por isso que o mercado não está estressando tanto, porque o que vale, na verdade, é a implícita. A implícita para 10 anos, 2,28, próximo da meta. Acho que só estressa se romper o 2,5 para cima, ou se chegar perto de 2,5, né? O Tenir ameaçando fazer um ombro, cabeça a ombro aí, voltar a subir, mas o Tesouro tem administrado muito bem a volatilidade aqui, eles têm uma política clara de reduzir a vol, e por enquanto eles estão conseguindo, né? Acho que aqui é mais para tomar a taxa do que dá, mas nesse nível de 4,15 aí, nesse pivô, eu tenho um pouco de medinho, tá? Os TIPS, que são nossa ativo preferido lá, passando aí de 1,80, vamos ver se isso aqui volta para o 2 para poder aplicar de novo, que acho que é um bom nível. Os spreads de crédito abriram um pouquinho de taxa, mas eles ainda estão em patamares bem comprimidos. Isso aqui é um outro barômetro importante do mercado, tá? Mas eles estão comportadinhos por enquanto. Chama atenção o PU do Junk, do ETF de Junk Bonds, ele está querendo romper média semanal aqui. Por enquanto não quebrou o trend de alta, mas está ameaçando, tá? Se quebrar, não é bom sinal. Ok? Então, falamos disso. Liquidez. Então, o resumo da primeira parte é: liquidez deu uma diminuída, deu uma estressadinha nas criptos e deu uma estressadinha de leve aqui nesses spreads de crédito. Não é pouca coisa, tá? A bolsa também sofreu um pouquinho, mas ela estava lá em cima também, né? Agora, falando um pouco de equities, sempre trago aqui o estudinho do Damodaran, que tem a estimativa de 6 mil para o S&P, com o risco de equity risk premium histórico. Esses números a gente tem que decorar, que é o earnings de S&P 25, 24 e o esperado para 26. Tem que decorar que vai cair na chamada oral, hein? E aqui o estudo do JP Morgan mostrando que o beta crowding foi do ritmo mais rápido da história. Saiu do 17º percentile para 100th percentile in just 75 trading days. Muita gente fazendo unwind de low vol e indo para... Isso aqui é tipo assim, putz, estou ficando atrás do benchmark, de novo começou a correria de comprar a concentração aí, as Mag 7, vou ter que correr atrás, né? E os portfólio managers indo atrás aí. Talvez pessoas físicas também chasing the market. E aqui é o contrário desse gráfico, né? Aqui é o low vol. Então, quando o low vol está muito baixo, é um sinal de perigo. Quando está muito alto, aqui durante as grandes crises, medo de inflação, Covid, choque das tarifas. Isso aqui eu gostei muito desse trabalho dos nossos amigos aí do JP Morgan, muito legal. Mostra um pouco aqui sinalzinho de perigo, tá? Eles acham que pode ter um sharp rotation aí também, tá? Nessa semana de resultados importantíssimos, NVIDIA, na quarta-feira. Dia 20, a quinta-feira, tem o Walmart, Home Depot. São dois gigantes aí do varejo. Tem Target também. Baidu já é China, mas tem ADR, então tá aqui no meio.
John Deere, também o Caterpillar, quando soltou o resultado, estourou para cima, né? Caterpillar e o John Deere são bons indicadores de atividade econômica também, né? Mais na economia real, não na economia virtual, né? Na terça-feira vai ter uma batelada de número, vai ter o número privado do Automated Data Processing, é o ADP, índice do Fed de Nova York, o Red Book clássico, mas vai ter bastante coisa aqui, depois de noite saem esses números aqui, Manufacturing, Import, Export Price, Industrial Production. Na quarta tem a ata do Fed, muito importante, e na quinta tem esse batelada de número de Jobless Claims, Initial Claims, que não saíram por causa da greve. Vamos ver se eles divulgam agora. Greve não, shutdown, né? Novembro, teoricamente, é para ser mês positivo. Temos isso daí. Ó, meu gráfico de S&P não linkou. Que pena. De qualquer jeito, temos aqui o S&P contra o ouro. Tá largadinho, porque o ouro subiu bastante. Lá em 1980, quando o ouro estourou e a bolsa caiu no medo, né, da alta de juros, eles ficaram 1 para 1, o ouro com o S&P. Chegou, acho que até a baixar de 1. Eu tenho esse 1 para 1 como uma boa referência de sair de um e entrar no outro, tá? Pode ser que o S&P suba, caia bastante, ou o ouro suba mais, vamos ver o que vai acontecer. O ratio contra os bonds continua lá em cima, ele caiu um pouquinho, que a bolsa só caiu na sexta, só isso. E o IWM voltando a testar a média aqui, o IWM, que é o da rotação lá, seria desfavorecido, parece que está sendo mesmo, né? Vamos ver se ele mantém essa tendência de alta segurando essas médias aí. O índice de bancões também, depois do sustinho que teve com o Jamie Dimon falando das baratas, ficou meio de lado. Os regionais rodando um pouquinho por baixo das médias aí. Mas também nada de pessimismo, né? Tá só uma lateralização, vamos dizer assim. A Home Builders também realizou um pouco embaixo da média, mas não está com cara de despinguelação. Vai sair números, vamos ver se pode mexer. Por enquanto, médio pessimista, sim. Walmart está por baixo das médias, mas deu uma reagida. Vamos ver o que sai de resultado deles, né? Aqui é o gráfico que a gente já está acostumado, ver que o S&P está na máxima, ajustado pelo Money Supply lá em relação a 2000. O VIX, 19%, não está naqueles 14 baratinhos, mas 19 também é um nível mais ou menos, não é um nível de desespero ainda. Eu diria que desespero aqui é só acima dos 25, começa a ficar feio. A correlação implícita também está baixinha. Estressou um pouco os últimos dois sell-offs, mas ainda está baixinha. Se vocês olharem aqui a correlação implícita a termo, se vocês olharem pelo skill, vão ver que aqui o 50 delta está em 17, o 70 delta 25 só, e o 90 delta 43, tá? Eu acho que se o mercado fosse buscar o 90 delta aí, isso aqui não ia ser 43 o realizado não, tá? Acho que é para mais. Acho que está um pouquinho baixo isso aqui. E 10% e menos de 10 para cima mostra que tá barato você comprar opção de upside no S&P provavelmente, tá? E vender alguns single names aí. Agora, a correlação a termo, vocês veem como ela a realizada está bem baixinha, ela tem um pouquinho mais de prêmio. Porque o histórico é sempre daqui para mais, né? Por isso que eu falo que essas leituras de 15, 16, 10 é muito baixo. O mercado coloca aí de um ano a 20, 21, tá? De qualquer jeito também é baixo. Então, para terminar, Estados Unidos, mercado muito concentrado, correlação implícita baixa, ameaça de falta de liquidez.
Isso tudo me indica que para trading é meio que jogo de vôlei aí, tá? Subiu, corta. Então, subiu, a gente vai comprar put para não ficar sendo squeezado, aí se a vol cair, e procurar oportunidades de venda aí, tá bom? Isso não é uma estratégia de alocação, é uma estratégia mais de trading. A parte internacional, começamos por Latam, com o trend do Javier Milei continuando. O que aconteceu foi que a candidata de esquerda teve mais votos que o de direita, mas quando você soma a turma toda aqui, segundo esse Geiger Capital, 70% foi right-wing, que é tornando o Kass, que é um candidato de direita, um franco favorito, tá? Então, isso aí pode espalhar para o Brasil, o mercado às vezes talvez até abra otimista por causa disso, vamos ver. Aqui nós temos nosso material de França, já falamos que o problema fiscal lá é meio sério, é um pouco pior do que UK, que também é outro patinho feio, só que os bonds não estão estressando muito, então lateral aí, acho que colocar um alertinha, se o bônus da França passar de 3,60, aí começar a ficar esperto para colocar na tela e ficar esperto para ver. Se o mercado aqui tiver bobão subindo muito e esse negócio aqui passar de 3,60, é chance para diminuir, que pode dar estresse, tá? O mercado deles é grande, né? Não é o mercado americano, mas é um mercado grande. A bolsa deles também está indo bem. Bolsa chinesa hoje só deu uma realizada, subiu bastante. Vamos ver se vai descer mais. Será que vai descer mais daí? Pode ser que venha buscar o pivô aqui, né? Vamos ver. O Iron Ore teve uma reaçãozinha aí na semana passada, mas está bem também de lado. Acho que não tem muita coisa para ver aqui. Tem notícia. A gente sabe que o PBOC, com a moeda forte, eles têm chão para colocar liquidez e sem colocado. O índice CRB de commodities aqui, influenciado aí por isso, está quase nas máximas. O petróleo caiu bem, mas as soft commodities deram uma reagida. Os bond yields deles não saem desse range aí entre 1,70 e 1,90, ainda estão super baixos, né? E a moeda, que é a principal aqui, 7,11, bem baixo, eles são rápidos em reagir quando a moeda deles perde valor. Eu acho que só vai acontecer isso agora lá perto desses 7,35 aqui. Então, acho que continua o estímulo lá, tá? E se falou já também estímulo fiscal, estímulo ao consumidor, e a parte de tech lá continua bem aquecida também. Aqui um índice de moedas emergentes que o Fed calcula, teve um ligeiro estressezinho aqui do dólar, mas não afetou o Brasil. O Brasil está quase nas mínimas, tá? Aqui eu peguei um year to date. Não é um year to date, desculpa. Year on year. Para vocês veem que, assim, nesse ano o Brasil está bem mais baixo que o DXY, ganhando de vários outros, só que é porque teve o estresse de dezembro, quando o Haddad anunciou aquele pacote de gasto lá, que era para ser corte, virou gasto. Aí quando você pega um ano para trás, o real não está tão diferente dos outros e nem tão diferente do DXY, tá? Pode até ser que isso aí caia mais um pouco, e aí o Copom tem a chance dele, vamos ver. O único medo do dólar aqui é o seguinte, né? Se lá começa a estressar, acho que tem muito fundo que veio no momento aí, e carrego tudo, e ficou muito vendido e ganhou muito dinheiro. Se esses caras resolverem zerar de uma hora para outra, aí a gente pode ter um movimento rápido aí para os 5,50 de novo, igual aconteceu uns tempos atrás. Então eu teria um pouco de receio de vender aí, ficar querendo ganhar carrego, vender para baixo, seguir mais tendência. Então eu acho que eu ficaria meio que neutro aí, esperando para comprar mais se vier lá nos 5,20, 5,15,
proteger carteira, tá? Equities, o Brasil está aqui, só não está entre os primeiros, porque aqui o Ibovespa é em reais, né? Os outros são na moeda forte. Moeda forte, você poderia estar falando aqui de 40%, a gente estaria lá em cima. De qualquer jeito, performance impressionante aqui de Hong Kong e Espanha. Olha, eu tinha falado de UK aí, patinho feio, você viu? A taxa deles abriu bastante de novo, mais do que o resto. A moeda já um pouquinho melhor, mas estava numa clara tendência de alta, agora já parece que está querendo virar para baixo devagarzinho. Muito crescimento nominal e pouco crescimento real, que é ruim para a moeda, né? Agora, de resto da Europa, a Alemanha, taxas bem mais baixas aí, acho que mais em linha subindo com o resto do mundo, nada demais. O DAX está lá em cima também. E o euro sofrendo um pouco hoje, provavelmente por causa daquela lista de probabilidades da CME que eu passei para vocês, mas pouca coisa, tá? A vol implícita do euro, para vocês terem uma ideia, está abaixo de 6. Eu tenho um amigo que comprou no 8, achando que estava barato e está levando fumo, coitado. E sim, pra vocês verem como que o mercado aqui está devagar, tá? Tá esperando ver o que vai acontecer. Japão saiu o número de PIB hoje, um pouco mais forte que o esperado. Aqui a sequência de PIB real. Parece que, na verdade, é meio que compensando o outro aqui, né? Mas a taxa de juros lá, a bolsa deles voou, né? Com essa coisa de moeda perdendo valor, bolsa ser ativo real, Banco Central em corner e tal. Então, a bolsa deles subiu bem como defesa de patrimônio mesmo, que as empresas quase não têm mais dívida lá. Mas a moeda deles, olha aqui, ó, tá, continua estressado, isso aqui, putz, passar de um 5,5 de novo, isso aqui é bem ruim para o resto do mercado, porque o Japão ainda é um país competitivo, né? Aí ele pode jogar um estresse aí para cima da China e atrapalhar a gente aqui. Não está acontecendo ainda, o mercado está muito assim, o Japão é um caso lá isolado, mas tem que ficar de olho nisso aqui também. E né, a gente comentou de manhã, 10 anos a 1,70, é bastante taxa para eles, isso aí pode trazer um estresse para o mercado. Porém, eu preciso atualizar os números aqui de crescimento de PIB nominal e money supply, porque se você tiver uma taxa de 1,70, mas o PIB nominal está crescendo 4, 5, e o money supply 6, 7, eu não sei os números ainda, preciso ver. Aí não seria tão problemático assim. De qualquer jeito, a primeira impressão que passa é que não é bom, tá? Essa taxa de juros subindo assim. Se a moeda continuar depreciando, essa taxa subir, pode dar na telha deles querer repatriar dinheiro e derrubar as bolsas ao longo do mundo aí. Petrolinho, esse aí não param de achar reservas, vão furar aqui, vão furar ali, se não sobe. Mas até que as empresas de petróleo aqui não têm apanhado tanto com relação a isso, e os custos também estão caindo, né? Então, aqui é bom para atividade econômica, né? O petróleo ficar barato. Isso aqui é uma boa notícia. Eu não preciso nem falar que contra o ouro, o petróleo está muito barato, né? A moeda real. O ouro puro aqui, está falando essas duas montanhas aqui, será que vai ser um double top ou não? Tem um pouco eu tenho um pouco de desconfiança sobre o debasement trade, porque se você for olhar money supply nos 5 anos aí, desde o Covid, que a gente sabe que cresceu bastante, ele não é muito diferente de outras fases da história dos Estados Unidos, tá? Então, a impressão que me dá é que o ouro já ajeitou. Ele já ajustou para tudo isso que aconteceu, tá? Eu tenho um pouco de dúvida se vai continuar subindo fora de controle, tá?
descartado alguma coisa nova, tipo o Fed mudar a mão para valer, porque teve uma crise de liquidez, aí são outros 500, tá? Eu estou trabalhando com os números de agora para falar isso. Doutor Cobre, rondando aí os 5. Um mercado que oscilou bastante com aquilo, põe tarifa, tira tarifa, põe tarifa, tira tarifa. Agora ele parece estar nivelando aí próximo dos 5. Ele tem tudo a ver com a eletrificação do grid, né? Já o aço, mais com atividade econômica, voltou a dar uma reagida aí, um sinal de vida. Isso ainda não é uma mudança de trend, apenas uma lateralização. E o alumínio, que subiu bem rápido, deu uma realizadinha, trocando de lugar com o aço aí, né? A prata, outra coisa, será que vai fazer um double top também? Vamos a ver, né? A prata, em relação ao ouro, ficou para trás, tá? A prata ainda é muito vista hoje em dia como um commodity industrial, tá? Menos do que commodity monetário. Mas tem muita gente que os gold bugs gostam dela e falam que ela é um beta triplicado que poderia dar alegria se o ouro continuar subindo e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto tá com cara de double top. Eu não gosto de double top, tá? A soja estava bem largada, né? Ainda esse pancadão para cima. Isso aqui é ótimo para o Brasil, né? Dos 4 maiores na pauta, se eu não me engano, é o número 2, número 1 é o petróleo. Número 3 é o iron ore e 4 são carnes, é isso. Então, o número 2 da nossa pauta aí deu uma cacetada, isso é bom. Já o trigo também subiu, arrefeceu um pouco, mas aí são outros países que exportam mais, o Brasil não está na lista dos maiores, tá? Indo para o Brasil, aparecer esse gráfico aqui do meu amigo Rodrigo, que eu gosto desse resuminho que ele faz. O BOVA 11 em um mês subindo 9%, dá quase 3 desvios padrões aí. O Small 6,8, quase 2. Total Return do Brasil, aqui é com carrego 1,9, quase 2 desvios padrões também. As inflações mais curtas fechando, DI fechando. A inflação é pouca coisa, as mais longas vocês vão ver que até que subiu, né? É. Mas pouca coisa também, o mercado tá comportado, tá otimista, tá, em geral. O Polymarket, a gente continua aí, pouca liquidez, Lula aí rondando 56, Tarcísio 29, eu vi lá o João Braga postou uma outro lugar que fala que o Tarcísio é franco favorito. Isso aqui acho que só vai dar para crer mesmo quando começar a sair volume de dinheiro, né? Por enquanto não tem saído muita coisa. Semana passada falamos dos dividendos extraordinários, de quais papéis poderiam se beneficiar. Temos aí o Emerging Markets Money Trail, que está se manifestando aqui na entrada de investidor estrangeiro. É impressionante um quereco-queco que eles colocam aqui, como faz o índice voar, né? E a tendência deve continuar. Porque até agora, né, salvo uma mudança do Fed, eles estão fazendo um easing de juros num cenário que não é de crise, pelo menos por enquanto. E isso tende a ser muito bom para Latam e emerging markets como um todo. O câmbio, depois de uma alegriazinha aí em outubro, tivemos outflow na primeira semana de novembro aí, acho que foi remessa de lucro, foi na parte financeira e a parte de trade, né, entrou dinheiro. O trade permanece próximo ao resultado de 2024, enquanto o segmento financeiro ficou abaixo da mediana do ano passado, tá? E o Banco Central fez uma intervenção aí, dando 1 bilhão de Ripple Lines, funding, né? Os net flows continuam negativos, as reservas aqui voltaram a subir,
posição cambial líquida também. De qualquer jeito, o real foi aquilo que eu falei, né? Parece que, nossa, apreciou pra caramba, tal, mas na verdade a gente só tá pegando a volta desse exagero aqui. Eu lembro que quando eu viajei para fora, mais ou menos, cadê 2024, em junho, quando começou esse rally aqui, ó, por aqui, 5,70, eu lembro de estar lá fora olhando e falando, nossa, vou pagar a conta no 5,70, mas olhando, comentei na época com a equipe, falei, cara, o Brasil está muito barato, porque as coisas aqui estão muito caras, e o preço em libras, em dólares, as coisas subiu muito. Então, o Brasil, se dólar 5,70, está muito barato. E ainda fomos buscar, né, como sempre, né, um estresse maior ainda nos 6,20 lá, para agora voltar para os 5,30, que é um nível mais razoável. E o que eu falei, a gente faz uma primeira compra aqui, nesse meio do caminho, que você não sabe se vai voltar para cá ou não, aí já falando para o pessoal da alocação, tá? E guarda a bala para encher a mão se esse negócio vier aqui num 4,70, 4,60, se der um Tarcisão da vida aí. Porque provavelmente os juros vão cair, o câmbio vai apreciar, o mercado vai falar, opa, mas peraí, vai baixar juros, vai ficar menos atraente. Tudo bem que a economia vai crescer, mas aí pode ser que o câmbio lamba aqui esses níveis e volte a subir depois. Ninguém sabe, né? Esses estudos a gente já falou semana passada, de onde poderia estar o real contra o dólar usando o critério M2, tá? Você vê como não diverge muito num prazo longo. Aqui está divergindo porque eu peguei do low, né? E pegando desde o Covid ali, o Brasil emitiu bem mais moeda, porque aquele período de retração do M2 que vocês viram dos Estados Unidos não teve para o Brasil, tá? O Brasil não retraiu saldo de M2, então a gente poderia ter um câmbio aqui por esse critério a R$7. Está aqui a base 100. Aqui o estudo da XP que eu comentei, mostrando que o câmbio no 5,40 já está barato mesmo. Aqui falando da nossa pauta de exportação. Em 24, ó, petróleo derivados, soja, os maiores, minério de ferro, carnes. Minério de ferro, quase o tamanho de carnes, o petróleo fica brigando com a soja ali, ó. Do fiscal, sai o resultado primário. Eu peguei o comentário do BTG, porque esse tem o Mansueto Almeida lá, um cara que manja muito. Então, foi um pouquinho melhor do que eles esperavam, que o mercado esperava. Principalmente por tax collections, aumento de impostos, né? E PIS/COFINS relacionados a consumo. Agora, já o Labor Related Revenues se manteve resiliente, mas um pouco abaixo da estimativa deles, tá? De qualquer jeito, eu vou mostrar aqui mais uns detalhes, ó. Aqui, ó. Eles projetam, isso aqui é uma medida, né, pode se chamar de populista, que desde julho, a maternity leave passa a ser remunerado, e como o Brasil tem 2,5 milhões de bebês nascendo por ano, o número de beneficiários vai aumentar muito. Eles calculam 12 bi de impacto aqui para essa medida, no ano que vem, mas o BPC deu uma nivelada aí, parou de entrar tantos beneficiários, né? E então, para o ano que vem, o forecast deles está unchanged, com déficit de 0,4 do PIB no primário, tá? Aqui estão os números para 2026. Total revenue, coletados pela Receita. Aqui onde está, aqui ó, o gasto, ó, Previdência. Gasta aqui 1,120 trilhão. Ela está arrecadando quase 800. São uns 300 bi de rombo aí.
Então, a gente está falando se o PIB nominal aos 11 trilhões, a quase 3% do PIB aí de déficit só na Previdência, tá? E eles têm o primário dentro da meta para o ano que vem, com esse 57 aí. Desculpa. É bem próximo da meta, tá? Esse aqui nós já falamos, né? O monetário, PIB nominal. Esses números nós temos que saber de cor e salteado. Dúvidas, depois me perguntem. Essa é a inflação reportada e essa é a inflação monetária. É óbvio que a nossa impressão é que a nossa vida, o custo está mais parecido com este do que com este. Não é à toa, né? Preço dos imóveis aí, dados de colateral desajados pelo M4 mostram que os imóveis estão baratos, tá? Não estou falando aqui de imóveis novos, aqui é o totalzão. Os novos eu acho já um pouquinho ajustados, porque eles têm o custo, repassa custo, né? Aqui a base monetária ampliada quanto o índice FIPZAP, eu considero contração aqui onde nós estamos. Vocês veem que é bem correlacionado, né? O gradius de crescimento de preço do metro quadrado do FIPZAP é bem correlacionado com a contração e expansão de base monetária, tá? A inflação implícita que eu falei, a mais longa, semana passada ela era 5,95, tá? Essa mais longa aqui. E subiu 2 bases só. A parte bem longa da curva, nas curtas ela caiu bem. A inflação corrente está bem comportada, teve redução do preço de combustível. Então, isso aí tá, dólar caindo, isso aí tudo tá ajudando o Lula, né? Janeiro 33, querendo trabalhar embaixo das médias, bem lateral. Chamaria atenção, eu fiz uma posição dada no janeiro 27, por quê? O janeiro 27 capturaria isso um ciclo de easing for maior do que o esperado pelo mercado, ele é final do ano que vem, tá? E o que acontece? Geralmente, quando o pessoal faz backtest de trend following e tal, eles não têm como colocar impacto de notícias no meio, mas eu sei, por experiência, que quando tem a notícia, a chance do trend materializar é bem maior. Então, parece estar se iniciando um trend de baixa aqui, uma ligeira baixa, e essa parte da curva, ela é direcionada pelo Banco Central, tá? Então, se eles realmente forem fazer um easing aí, eu fiz umas simulações mais para frente para mostrar, teria um pouquinho para ganhar. Então, a curva estava assim na semana passada, o Copom indo lá para Selic CDI 12,25. Depois que eles soltaram a ata, temos aí 11,90, mais um corte, né, de 30 vezes. Na simulação que eu tenho é o seguinte, coloquei 0 de mudança no final de ano, 0 de mudança em janeiro. Cai 50 em março, vai cair, faz um ciclo de 300 BP, caindo 50 a partir de março e vai indo. Alguns bancos, como o JP Morgan, tem até mais, eles acham que a taxa terminal, a deles terminal para o ano que vem é 10,90, né? 100 bases a mais. E aí, com essa conta, quanto teria para ganhar e perder nos DIs aí? O janeiro 27 é o que teria mais para ganhar. Por isso, na hora que eu fiz a projeção, ele estava tradando a 13,78, ele tinha ali uns 20 e tantos bases para ganhar, e por isso que fiz a posição. E agora é esperar ver se estressa e aplicar, tá? Eu gosto muito também de comprar um pouquinho de dólar para proteger isso aqui, tá? Eu não gosto de operar peladão, mas parece estar melhor, o DI que está melhor parece ser esse aqui. A nossa bolsa em termos nominais lá em cima, bateu recorde, né? Só que dividido pelo M4, esse recorde não é tão recorde assim, já esteve bem mais alto. A bolsa já valeu muito mais, ou seja,
com o seu dinheiro você comprava menos bolsa do que você compra hoje, apesar do índice estar nas máximas, né? O IWZ quebrou um trend de baixa secular aqui, né? Ele subiu bem. Vocês viram lá no quadro de equities, é um dos destaques do Brasil, né? Só que contra o IEM tem bastante para subir ainda, hein? Estamos indo bem aqui no curto prazo, mas estamos bem longe. Contra o ouro, então nem se fala, né? Mas deu uma reagidinha. Contra o México agora também dando uma reagidinha. Longo prazo também estamos bem para trás. Contra as small caps americanas a gente está um pouquinho melhor. Até porque lá as small caps lá são vítimas do rotation trade ao contrário lá, né? Que concentra nos high betas. O IWZ versão small dividido pelo IWM deles também está se comportando bem. E aqui o preço puro está em cima das médias aqui. Ele chegou a ir mais alto, fechou aqui um pouco o Bollinger, tá? Vamos ver se vai. Parece que ele está querendo subir devagarzinho, nada de muito abrupto. Tá? Contra o DI, que eu gosto muito de olhar, também deu uma bela reagida. Esse dia aqui foi um dia que o DI meio que não tinha mexido do lugar, a bolsa estressou, o small veio até 101 em alguma coisa. Agora já está de volta no 114 e corrigiu bastante da trajetória. Mas no longo prazo ele está baixo, mas se você pegar 24 e 25, aí ele já está indo para o topo do range, falta pouca coisa. E ajustado pelo IRFM, que é o índice de renda fixa, aí ele está rompendo o trend para cima. Aí eu acho que é que eu sempre falo, uma questão de suprimento. Você não tem tido IPO ordinário e tem o tesouro enfiando papel goela abaixo. Isso daqui deveria favorecer um e desfavorecer o outro, tá? O milho segue de lado, um ativo importante aí na nossa cadeia de produção. E o café chegou a lamber lá os R$ 500 a saca, voltou um pouco agora a 461, um pouco mais comportado. Então é isso, resumindo de Brasil, o mercado já deu uma bela reagida aí. Se você ampliar os prazos, você tem mais chão para andar, que seria essa taxa de juros voltando para um patamar mais civilizado aí de 10%, né? Acho que um ciclo de 200 bases aí é totalmente plausível, salvo se o câmbio voltar a estressar. Então a gente vai começar a caçar oportunidades. Algumas empresas que têm dívida, que foram muito jogadas no chão por causa disso, fundos imobiliários que têm risco baixo, imóveis dentro muito baratos, coisas assim vão abrir oportunidades, tá? E aí, se acontecer e tem a terceira posição que você poderia colocar, tudo isso junto com a posição dada nos juros e comprar dólar, um pouquinho de dólar se ele vier lá nos 5,20 para você redear. Pra caso o Brasil entorte lá, se a eleição sair para o lado errado e tal, você tem um hedge aí, né? Lembrando que a alta do dólar, teoricamente, é infinita. Os outros ativos que você tem, teoricamente, só podem cair até zero. Então, o trade do venda-venda, o pessoal fala, pô, você vende bolsa e vende dólar, você ganha o carrego 2 vezes, mas é por quê? Porque você está short gama nesse trade, né? A alta do dólar é sem fim, teoricamente, e a alta da bolsa, no cenário de hiperinflação, também é sem fim. Então, o que aconteceu na Turquia, né? Então, é um trade que paga bem porque ele é short gama. Mas o Brasil tem feito aí a lição na parte monetária muito bem e tem segurado quaisquer problemas maiores, tá? Agora vamos ver se ajuste o fiscal, que é o que está faltando. Fazer umas reformas visando maior produtividade também não machucaria ninguém, tá? Acho que por hoje é só, não quero me estender muito. Alguém tem alguma pergunta?
Que a única coisa ali da prata ali, acredito que vai dar um duplo ali, porque a Xangai, as bolsas de Xangai não estão com prata, tá? Não tá comprada? Não tem prata na China. Bom saber. É SGE/SHFE. É a bolsa dela, né? Então, isso que foi que deu aqui no Baixart. Tá bom. Me Tá? manda isso aí depois. Tá bom. Tá, mano. Feito. Abraço. Bons negócios a todos aí. Abraço. Bom dia para todo Obrigado. mundo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.